Bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal a respeito do Evangelho do dia de hoje. Está em Lucas, capítulo 9, verso 7, 8 e 9, que diz o seguinte: Ora, Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu, e outros: ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem, pois, é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Herodes perguntou: Quem é esse Jesus? Também os próprios discípulos perguntaram: Quem que é este que até o mar obedece o comando da sua voz? E muitos outros fizeram essa pergunta. O próprio Jesus fez essa pergunta: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então o tema de hoje é: quem é Jesus? Quem é Jesus no Antigo Testamento? Eu quero abrir agora um texto em Gênesis, no capítulo 18, e vou contar a história a respeito de três homens, três varões, ou três anjos também, que apareceram a Abraão. E esses três anjos começam a ter uma refeição feita por Sara, a pedido de Abraão. Abraão, quando vê esses três homens, entra dentro da tenda e diz para preparar um bolo, um pão, e oferece a esses homens e a ter uma conversa íntima com eles. À medida que o texto de Gênesis 18 vai avançando, dois desses homens saem da presença de Abraão e vão até Sodoma e Gomorra para visitar Ló. E ali o texto nos diz que Abraão conversa com o Senhor, porque um daqueles anjos que fica era o anjo do Senhor. E o termo Melech Yavé, ele se refere ao anjo do Senhor. E quem que é esse anjo do Senhor? Em Juízes, no capítulo 13, eu vou ler literalmente a respeito do nascimento de Sansão. O verso 3 nos diz o seguinte: Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz ao filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Verso 7. Porém ele me disse: Eis que tu concederás e darás luz a um filho. E o verso 13. Respondeu o anjo do Senhor: Guarda-se a mulher de tudo quanto ele disse. De tudo quanto procede da videira não comerá. E o verso 11. Manoá pergunta quem que é este homem, né? E ele responde: Então Manoá seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a esta mulher? E ele respondeu: Eu sou. Esse eu sou aparece em outras maneiras na Sagrada Escritura. Inclusive, Cristo utilizou esse termo na sarça ardente diante de Moisés, e também ao ser traído por Judas, quando perguntas: Onde está Jesus? Ele diz: Eu sou. Então, eu sou é um termo muito utilizado pelo próprio Deus para se definir a si próprio. E Manoá então, quando ele, no verso 15, diz o seguinte, olha: Permite a deter-se e prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Não comerei do teu pão, se preparares holocaustos ao Senhor, oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E no verso 18, respondeu o anjo do Senhor e disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Né? Porque Manoá havia perguntado: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E ele diz: Meu nome é maravilhoso. Existe um outro texto nas Escrituras que diz que Deus, ele dará a virgem, conceberá,
e ele será chamado Emanuel, Deus conosco, Deus forte, Príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Quem que é esse anjo do Senhor? Manoá, pai de Sansão, ele recebeu uma promessa deste anjo. Lá em Gênesis 18, Abraão e Sara também receberam uma promessa deste anjo, que Isaac iria nascer. E Sara riu, e ao rir, foi dado o nome de Isaac, que em hebraico significa risada. Então aqui o anjo do Senhor, ele promete a Sara e promete a Manoá, e a sua mulher a respeito do nascimento de Sansão. Quando Manoá então prepara o sacrifício e oferece ao Senhor, sucedeu que subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela e vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. É interessante que em Gênesis 18 diz que eram 3 varões, depois diz que eram 3 anjos, e diz que um deles era o Senhor. E aqui Manoá identifica o anjo do Senhor como o próprio Senhor. Em João capítulo 8, verso 58, Jesus, ao se referir a si mesmo, ele diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou. Esta é a palavra da salvação, graças a Deus. Tenha um bom dia na presença de Jesus, o anjo do Senhor que se fez carne e habitou entre nós, cheio da glória de Deus, para nossa salvação e para nossa vida eterna.